Boa tarde, pessoal. Tio Carlos aqui falando. E hoje nós iremos ver uma aulinha aqui sobre as principais religiões professadas no mundo. Nós sabemos que o mundo ele possui muitas religiões, certo? E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre algumas dessas religiões. Tio Carlos, vamos falar de todas? Não, com certeza não. Mesmo porque são tantas religiões que eu acho que isso se torna meio inviável. Nós iremos abordar primeiro um contexto histórico das religiões, o que são as religiões, como essas religiões elas surgiram, a importância da religião, não é isso? Eu sei que tem muita gente aí que segue uma religião, tem gente que faz parte de uma religião, mas não pratica, tem gente que não quer saber de religião, porém o fato é que as religiões elas existem, o fato é que muitas pessoas seguem religiões, e o fato é que elas têm sim uma importância. Mesmo que você não goste muito, mesmo que você não curta muito, mesmo que você não seja uma pessoa praticante de religião A, B ou C, não importa, mas elas existem. E nós iremos falar um pouquinho sobre esse contexto das religiões, e depois o tio Carlos vai falar sobre duas religiões em específico, certo? Então, vamos lá. Antes de eu começar, apesar dessa aula estar sendo gravada, eu estou online agora no WhatsApp. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Chama no privado, porque no grupo às vezes não dá para acompanhar, porque é muita mensagem. E às vezes o professor tem que sair beber uma água e no banheiro, quando volta, já tem tanta mensagem que eu não tenho como acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me chamem pelo WhatsApp. Manda um privado para mim, professor, e tal. Eu queria que você explicasse melhor parte tal, que eu não entendi. O tio explica sem o menor problema. Beleza? Então, vamos lá. Desde a antiguidade, os homens, eles acreditam, eles creem, eles têm crença no sobrenatural, no fantástico, no sagrado. Ou seja, em uma força superior, perdão, e que essa força, ela exerce de alguma maneira influência sobre o mundo terreno, sobre nós. As religiões, elas surgem no contexto da tentativa dos homens de explicar os fenômenos da natureza. Então, inicialmente, as primeiras religiões, as religiões mais primitivas, antes do cristianismo, antes de judaísmo, né, que é uma das mais antigas, antes do budismo, enfim, antes de qualquer outra doutrina religiosa, o homem ele tentava explicar os fenômenos da natureza, como ele não conhecia, né, as leis da natureza, ele tentava explicar esses fenômenos por meio da religião. Então, a religião, inicialmente, ela surgiu nesse contexto de tentar explicar esses fenômenos da natureza. Com o passar do tempo, esses primeiros grupos humanos, eles tentaram, então, entender algumas coisas da vida das pessoas. E, para isso, eles, mais uma vez, recorrem ao sobrenatural. Tipo, será que estamos sozinhos no mundo? O que acontece com a gente quando a gente morre? Será que a gente é só corpo físico, só corpo material? Ou existe uma espécie de alma, de espírito? E caso exista, quando a gente morre, esse espírito, ele continua nesse plano terreno, ele deixa de existir, ele vai para um plano superior, ele vai ser castigado, ele vai ser bonificado. Então, todos esses mistérios, qual o sentido da vida, né? Tem muita gente que acaba se questionando isso, tem a maioria das pessoas, quando elas chegam na fase adulta, elas trabalham tanto, mas elas trabalham tanto que muitas delas acabam meio que perdendo o sentido ali da vida. Ou seja, será se eu vim nesse mundo, será se eu nasci com esse único objetivo, apenas trabalhar, 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 trabalhar? Qual o sentido disso? Então, a religião, ela vem nesse sentido. Primeiro, ela veio na tentativa de tentar esclarecer alguns fenômenos da natureza, né, para o homem tentar então explicar por que chovia, por que as plantas cresciam, por que tinha raios, furacões, enfim. E depois os seres humanos foram tornando essas questões mais complexas. Não bastava apenas agora tentar decifrar
os mistérios da natureza. Agora eu precisava decifrar também os chamados mistérios da vida, ok? A religião também, ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque ela ampara as pessoas tanto nos momentos alegres, né? Ela está ali junto das pessoas, tanto nos momentos alegres, quanto também nos momentos mais difíceis. Então, a religião, e percebam que, apesar de eu estar falando singular, eu estou abordando todas as religiões, eu não estou falando de uma religião específica, certo? Mas a religião, ela traz conforto nos momentos tristes, ela traz alegria nas celebrações e ela dá principalmente esperança para as pessoas nos momentos mais difíceis. Então, quando as pessoas, por exemplo, elas estão passando por uma grande dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja familiar, geralmente elas se tornam mais próximas desse mundo religioso. Às vezes a pessoa nem é tão religiosa, não frequenta nenhum tipo de igreja ou templo religioso, ou segue algum tipo de doutrina, às vezes a pessoa nem é isso. Mas no momento mais difícil ela acaba se aproximando de uma ou de outra religião, porque as religiões elas têm essa característica de trazer amparo, de trazer então conforto nesses momentos. Sabe-se então que existem muitas religiões espalhadas por todo o mundo. E aí, tio Carlos, como é que fica? Qual é a melhor religião? Qual é a religião que fala a verdade? Qual dessas religiões eu devo seguir? Qual delas é a verdadeira religião? É um ponto interessante a gente falar isso, porque quando se fala de religião, não existe uma religião certa nem uma religião errada. Religião é uma questão de fé, de você acreditar naquela crença ou não. Se você acredita naquela crença, então ela é verdadeira. Se você não acredita, se você acha que é uma grande, sei lá, besteira, perda de tempo, qualquer coisa do tipo, então aquela religião ela não vai fazer sentido para você. É nesse sentido que é importante as pessoas respeitarem não apenas os membros da sua religião, mas também membros de outras religiões. Você pode até não concordar com o que aquela pessoa de outra religião ela pensa, ela defende, ela segue, mas é um direito que ela tem. É errado você achar que a sua religião ela é mais importante, ela é mais correta do que a religião do seu próximo, porque é apenas uma questão de fé. Você pode achar que a sua religião está mais correta, mas a outra pessoa pode achar que a religião dela está mais correta. E pode haver uma terceira pessoa que achar que vocês dois são duas pessoas que estão totalmente erradas, que a religião dessa terceira pessoa é que é a religião correta. Percebe? É apenas uma questão de ponto de vista. É apenas uma questão de perspectiva, da maneira como você encara as coisas. Ah, as principais religiões do mundo, ou seja, as religiões que têm o maior número de adeptos, elas estão concentradas principalmente na região oriental, só que é dessas religiões. O tio Carlos não vai falar especificamente nessa aula. Eu irei me atentar às religiões, são consideradas religiões que estão ali na parte mais ocidental, ou seja, as religiões monoteístas. A palavra monoteísmo quer dizer que é a crença em apenas um único Deus. Vale, tio Carlos, tem religião que acredita em mais de um Deus? Sim, tem. Religiões, inclusive, mais antigas do que o cristianismo. Porque, em relação às religiões do mundo, o cristianismo ela é relativamente jovem, né, em comparação com outras religiões. Certo? Então, os adeptos do monoteísmo, né, de religiões monoteístas, os cristãos são monoteístas, eles acreditam na existência de apenas um Deus. No mundo, nós temos três religiões monoteístas, que são as maiores: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Hoje o tio Carlos ele vai se deter apenas em duas dessas religiões. A primeira delas, a mais conhecida de nós aqui no Brasil, devido ao processo de colonização, que é o cristianismo. O cristianismo ele recebeu esse nome porque os seus seguidores seguem, é um pleonasmo, professor. Os seus fiéis, eles seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje, o cristianismo é a religião com maior número de seguidores em todo o mundo. Nenhuma outra religião tem tantos seguidores
quanto o cristianismo. O cristianismo está praticamente em todos os continentes e essa religião tem como seu livro sagrado a Bíblia. Uma coisa interessante é que as três principais religiões monoteístas, elas têm livros sagrados. No caso dos cristãos, a Bíblia. No caso do judaísmo, eles têm um livro chamado de Torá. E no caso dos islâmicos, eles têm um livro sagrado chamado de Corão, ou como é mais conhecido, ao Corão. As outras religiões, elas têm livros sagrados, mas não são como esses três. Mas quando eu for falar das religiões politeístas, ou seja, vários deuses, eu explico isso com mais profundidade, beleza? Os cristãos, eles acreditam na volta do Messias, ou seja, Cristo foi o nosso Messias, foi o nosso Salvador. Ele morreu por nós cristãos, o teu caso é cristão, então eu acredito nessa fé. E os cristãos, eles acreditam que Jesus Cristo ainda vai voltar. Eles também acreditam no juízo final, ou seja, na crença de que tudo isso um dia vai acabar, que esse mundo terreno vai acabar. E eles também acreditam na vida eterna, que as almas, quando a pessoa morre, a alma dessa pessoa, ela pode ser salva, ou seja, vai para o céu, ou se for uma pessoa que fez o mal, que só fez coisa ruim, essa alma será punida eternamente, ou seja, vai para o inferno. O cristianismo, ele possui três ramificações, ou seja, ele se divide em três grupos religiosos, sendo o primeiro deles o catolicismo, certo? Esses católicos, né? Eles são as pessoas que seguem a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja criada por Pedro. Para quem não sabe, antes de Jesus morrer, ele incumbiu Pedro, né, que era um dos seus apóstolos, de criar uma igreja. Engraçado. Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era judeu. Mas antes de morrer, ele pediu para que Pedro fundasse uma igreja, e a igreja que Pedro, o apóstolo, criou foi a Igreja Católica. Essa igreja, ela possui uma autoridade máxima, o Papa, certo? Em todo o mundo, acredita-se que tenha cerca de 1 bilhão de católicos, ou seja, é católico pra caramba. E, salvo não me engano, os católicos dentro do cristianismo é o maior grupo, beleza? Existem também os cristãos ortodoxos, certo? A Igreja Ortodoxa, ela surgiu ali por volta do século XI, quando a Igreja Católica ela passou por um evento chamado de Cisma do Oriente. Vocês devem ter estudado isso no ano passado. O que era o Cisma do Oriente? O imperador de Constantinopla, de Bizâncio, né, que ele era cristão, ele era católico, ele não concordava com a autoridade do Papa. Então, ele acabou rompendo com a Igreja Católica de Roma e ele fundou sua própria igreja, a Igreja Ortodoxa. Essa igreja, ela tem uma força muito grande na parte leste da Europa. Então, na região dos Balcãs, na Rússia é muito forte, na Grécia, na Iugoslávia, em Kosovo, nesses países do leste europeu, ela é mais forte, certo? Principalmente na Rússia. Eles são parecidos com os católicos em alguns pontos, só que eles divergem em outros pontos. Tipo, os católicos, eles aceitam a representação de imagens, os ortodoxos não. E o terceiro grupo é o grupo dos protestantes. Esses protestantes, eles foram um grupo que surgiram ali por volta do século XVI, certo? Que teve como seu principal expoente Martim Lutero. Os protestantes, na verdade, eles não queriam fundar uma nova ramificação do cristianismo, eles apenas criticavam algumas práticas da Igreja Católica que eles consideravam erradas, certo? A Igreja Católica, na Idade Média, ela acumulou muita riqueza, muito poder, e por conta disso ela cometia muitos abusos, e esses protestantes, eles começaram a criticar essa igreja. O que acontece? Esses protestantes foram perseguidos, foram excomungados. Para quem não sabe, excomungado aqui é expulso da igreja, e por conta disso eles começaram então a defender a sua visão do cristianismo. É tanto que eles são conhecidos como protestantes, aqueles que protestam.
as igrejas evangélicas, todas elas são descendentes dessas primeiras igrejas protestantes, sejam as luteranas, sejam as calvinistas, sejam as anglicanas, beleza? Então, mais ou menos por aí que se classifica. E, para a gente encerrar esse nosso conteúdo, nós vamos falar aqui sobre o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, também acredita em um único Deus, e surgiu ali por volta do século VII, na Arábia Saudita, e ela foi criada por Maomé, que seria então o profeta do Islã. Ou, assim como Jesus Cristo é o profeta do cristianismo, Maomé é o profeta do Islã. E é interessante a gente ver isso porque o islamismo ele é uma religião que de uns anos desse para cá ela ganhou muito destaque devido aos terroristas. Só que em outro momento eu vou falar mais especificamente que essa visão que se tem sobre o islamismo, que o mundo ocidental tem sobre o islamismo, é errada. Nem todo islâmico é terrorista. Na verdade, a maioria dos islâmicos eles são radicalmente contra o terrorismo. Mas vai, tio Carlos, e por que tem esses grupos fundamentalistas, esses grupos terroristas? Isso o tio Carlos promete explicar em um outro momento, beleza? Eles possuem um livro sagrado que é chamado de Corão, ou simplesmente Al Corão, e eles têm mais ou menos aí cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo, e é a religião que mais cresce. Ou seja, os estudiosos, né, acreditam que em menos de 50 anos irão existir mais islâmicos do que cristãos. Por isso que é muito importante a gente tentar entender a importância dessa religião. E é uma religião muito rica. O islamismo ele foi difundido principalmente na Ásia e na África. Porém, existem muitos seguidores na Europa, principalmente em países como Inglaterra, Espanha, e eu estou vendo que o tio Carlos não botou na França também. Beleza? Um dos fatores que levaram a expansão do islamismo é que ela é uma religião extremamente simples. Ela possui 5 pilares e esses 5 pilares eles acabam norteando o pensamento islâmico. Porém, esse é assunto para uma próxima, beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me chamem aí no chat. O tio ele está online agora para vocês, certo? Eu tentei fazer uma aulinha mais curtinha, certo? Porque para não ficar uma coisa tão longa, tão cansativa. Tentei fazer essas atividades que vocês têm aí no instrumental. São 5 ou são 6 questões, eu não me recordo. Se não me engano, são 6. E qualquer dúvida, chamem o tio Carlos. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. E qualquer coisa, o tio Carlos está aqui. Valeu, muito obrigado e até uma próxima aula, pessoal. Forte abraço e bom final de semana.